E aí, jovem, beleza com você? Meu nome é Rodrigo e estou voltando aqui com mais um vídeo do nosso canal FDM TV com Escolinha FDM. Isso mesmo, Escolinha FDM está de volta. Hoje está muito legal o conteúdo, você vai gostar muito, eu tenho certeza. Por isso já te convido aí, ó. Se você tem um caderno por perto, corre pegar o seu caderno, pega uma caneta e já anota aí que vai ter várias coisinhas para você anotar aí, belezinha? Então, hoje esse conteúdo tá top. Então fica aí, já deixa seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, já ative o sininho e bora pro vídeo que tá sensacional. Bora lá, galera? Bom, e antes de entrarmos para a história propriamente dita, gostaria de deixar umas perguntinhas aí para você ficar na sua cabeça já, beleza? Vamos lá. Ó, você sabe aquela coisa que Deus pede para você, que você deixa para depois eu faço. Preciso rezar? Ah, eu deixo para rezar depois, eu vou assistir minha Netflix, eu vou mexer no celular, conversar com meus amigos aqui, depois eu rezo. Eu vou me converter depois eu me converto, depois eu deixo meus pecados. Sabe essas coisas todas? Então deixa aí com você, que com certeza essa história que vamos contar hoje, que é a história de um santo, vai ser muito útil para você e você vai seguir como exemplo ele para sua vida, beleza? Então já fica aí com essas coisas na sua cabeça, que tenho certeza que isso tudo vai mudar ao final desse vídeo. Bora lá? Bom, e hoje a gente vai falar então de um santo da igreja. E quem é esse santo? Santo Expedito, que é um santo aí muito querido na igreja, muitas pessoas gostam. Santo Expedito, que é um santo tido como santo das causas urgentes. Essas pessoas recorrem, têm uma fé, uma devoção muito bonita a Santo Expedito. Mas Santo Expedito, por nome já, né, Expeditus, que significa uma pessoa, ele é ligeiro, rápido, veloz, expedito, isso significa expeditus. E Santo Expedito ele era um homem de prontidão, que agia com prontidão em tudo que ele fazia. Ele era tipo papum, então ele era uma pessoa muito prontificada, né? Era um homem de prontidão nas coisas que ele fazia. Bom, antes de falar um pouco mais aí sobre Santo Expedito, nós precisamos entender um pouquinho o que estava acontecendo naquele momento ali, onde vivia Santo Expedito. Santo Expedito vivia em Mitilene ali, que era uma região do Império Romano, que era governado pelo governador Diocleciano. Em relação aos cristãos, como que era o Diocleciano? O Diocleciano, ele, de início, ele ali permitia não perseguir os cristãos, ele permitia que os cristãos realizassem os seus cultos, inclusive tinham soldados romanos que eram cristãos. Mas acontece que o Império Romano começa a sofrer invasões dos bárbaros. E é claro que o imperador não queria ali deixar que os bárbaros invadissem, dominassem o território deles, né? Porque o Império Romano era o bambambam da época, os caras queriam mandar em tudo. Então, o que acontece? Acontece que Diocleciano se vê na necessidade de trazer ali um mecanismo de defesa ali para o Império Romano. Então ele chama o genro dele, o Galero, para poder estar ali trabalhando nessa questão da defesa do Império Romano. Mas acontece que Galero, ele odiava os cristãos, o Galero odiava os cristãos de verdade. E ele começa a fazer a cabeça ali do Diocleciano. Ele começa a fazer a cabeça do imperador, começa a inventar mentiras, calúnias sobre os cristãos. E um dos pontos ali que foi o cume ali pro Diocleciano começar a perseguir os cristãos foi que pegou fogo no palácio e o Galero foi lá e falou: foi os cristãos que fez isso aí. Daí o Diocleciano ele começa a perseguir os cristãos a partir de então. Começa ali a perseguir os cristãos daquela região. Bom, galera, então Expedito, ele era um homem de bravura e pela sua bravura, pela sua valentia, Diocleciano coloca ele como cargo de chefe da 12ª Legião no Império Romano. Então, Expedito ele era tido ali como um cargo alto, um cargo elevado, né, de chefe ali dessa legião do Império Romano. Ele começa ali nessa ocasião, ele vivia pela luxúria, vivia no pecado, vivia ali nos prazeres, porque o Império Romano ele era um império muito pecaminoso, ele era um império muito tido para os prazeres.
né, o que os romanos ali cultuavam. Não cultuavam a Jesus, não cultuavam a Deus. Porém, acontece que ali no meio ali da legião de Santo Expedito, tinha soldados ali que eles eram cristãos, eles falavam de Jesus, e Expedito começou a conhecer ali a igreja, começou a ter o contato com o evangelho, começou a ter contato com Jesus, começou a falar, nossa, da hora isso aí, interessante a ideia deles, pá, tal. Só que acontece que Santo Expedito ele não tem coragem de se converter, ele não tem coragem de deixar o pecado, não tem coragem de deixar ali a situação dele. Ele começa a procrastinar, marque aí, ó, procrastinação. Santo Expedito começa a procrastinar a sua conversão. Ele começa a deixar para depois. E aí já deixo para você uma outra palavra, a palavra decisão. Marca aí decisão. O momento que Santo Espírito ele decide deixar a sua vida velha para uma vida nova. Mas como que foi isso, Rodrigo? Eu não sei. Foi assim, Santo Expedito ele teve uma revelação em sonho, teve um sonho na verdade, que apareceu a ele um corvo. O corvo ali ele falava cras, cras. Cras significa amanhã. Ele falava amanhã, deixe sua conversão para amanhã, deixe para se converter amanhã. E Santo Expedito, ele esmaga o corvo e ele fala a palavra Ode, que significa hoje. Para que deixar a conversão para amanhã se eu posso me converter hoje? Santo Expedito, então, ele toma a decisão, ele acorda, ele toma a decisão de se converter, de deixar a vida velha dele, de deixar o pecado e de assumir o cristianismo. E ele assume para valer, porque então ele começa a evangelizar, começa a levar o nome de Jesus, começa a converter até mesmo outros soldados ali da legião dele. Então Santo Expedito ele começa a ser realmente um verdadeiro cristão. Então convertido, Santo Expedito ele era corajoso. Por que corajoso? Porque ele deixou ali a vida dele, ele deixou a vida pagã dele, ele poderia viver muito bem, uma vida dupla, poderia viver um pé ali na igreja e um pé no mundo, mas ele preferiu por ser decidido, por ter coragem de abandonar tudo por Jesus. Ele continuava como chefe ali da guarda, converteu os soldados, como eu já disse, e então acontece que Diocleciano ele chama Expedito e fala: Expedito, eu preciso que você persiga os cristãos, você precisa perseguir os cristãos, matar os cristãos, porque eu quero que os cristãos morram. E Expedito, nesse momento, Expedito ele nega estar perseguindo os cristãos, ele não persegue os cristãos, ele prefere ficar com a sua imagem suja perante o imperador, mas ele não vai negar sua fé, ele não nega a sua fé. Ele era corajoso, veja a coragem de Santo Expedito. E você pensa que a vida de Santo Expedito ficou fácil a partir de então? Expedito começou a ser perseguido graças a essa coragem que ele teve de ir contra o imperador. Ele começou a ser perseguido, ele e outros soldados também começaram a ser perseguidos pelo imperador Diocleciano. E Expedito se mantinha firme, ele tinha firmeza. Marque essa palavra aí também, jovem, ó, firmeza. Expedito se mantinha firme. E em certo dia, Expedito foi pego, foi preso pelo imperador Diocleciano. Foi preso por ele e começa a ser flagelado. Recebe a mesma pena que Jesus recebeu. Expedito se sentia indigno de receber aquela pena, mas ele se mantinha firme. Ele se mantinha firme e seguia mesmo ali, sofrendo ali no seu flagelo, no seu açoite, aqueles açoites ali que eram 39 açoites, que lhe laceravam a pele, que causavam hemorragia, ele perdeu muito sangue. E os soldados ali falavam para ele deixar a fé, falavam para Expedito deixar a fé, Expedito deixa a fé, Expedito, ele não deixava a fé. Então, até que então, no dia 19 de abril de 303, Expedito morre decapitado. Graças à sua decisão, graças à sua coragem, graças à sua firmeza. Então, nós vemos aqui Expedito mártir. E talvez aqui eu vou falar uma coisa que você não saiba, mas naquela época não tinha a questão de canonização, as pessoas eram tidas como santas por aclamação popular, principalmente aqueles que eram mártires, quem era martirizado, morria por Jesus, já era tido como santos. Então a devoção a Santo Expedito começou a crescer e ele é tido como santo das causas urgentes,
por conta dessa questão dele, da conversão dele, né? Dele se decidir por se converter o hoje, não deixar para amanhã. Para que deixar para amanhã o que se pode fazer hoje? Então a imagem de Santo Expedito é retratada com uma palma na mão, um ramo, que significa o martírio. Na outra mão a cruz, com a palavra Ode. E embaixo, sobre os pés de Santo Expedito, está o corvo esmagado. E da boca dele sai a palavra Cras, o amanhã. Essa imagem de Santo Expedito é a imagem da maior mensagem que ele deixa para nós, que é: para que deixar para se converter amanhã, se você pode se converter hoje? Por que, jovem, deixar para se converter amanhã, se você pode se converter hoje? E aí, você lembra lá no início do vídeo lá que eu falei para você sobre aquilo que você tem procrastinado? O que você tem procrastinado? Será que você tem procrastinado alguma coisa que Deus tem pedido para você? Alguma coisa que você tenha que fazer? Alguma conversão que você tenha que ter em sua vida? Deixar algum pecado que você tenha cometido? Ou será que você tem também deixado para rezar depois? Deixa para rezar amanhã? Ah, agora eu não vou rezar porque eu vou assistir minha série. Agora eu não vou rezar porque eu vou assistir meu filme. Eu não vou rezar porque eu vou estudar. E a gente deixa para rezar amanhã. Não reza hoje. Por que deixar para amanhã se você pode fazer isso hoje? Então fica essa mensagem de Santo Expedito para a sua vida, que você possa ter, assim como o Santo Expedito, não procrastinar, mas realmente tomar a decisão, ter a coragem, ter a firmeza nas suas decisões para viver o Evangelho, viver a vontade de Deus em sua vida. E aí, então, você gostou desse vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí, se você não deixou, né? Porque eu já falei para você deixar o like lá no início do vídeo. Se você ainda não deixou o like, deixa o like aqui, compartilhe com seus amigos. E essa foi a Escolinha FDM. E é isso aí, galera. A gente volta logo mais. E até a próxima. Valeu, galerinha!